Bem, pessoal, agora nesse vídeo eu vou mostrar como gerar números aleatórios entre um limite inferior e um superior usando o Visual Basic. Claro que a gente poderia usar o comando, esse comando aqui, que é o aleatório entre. Tá? A função aleatória, ela retorna um número aleatório maior ou igual a zero menor que um. Eu posso tirar uma matriz aleatória, tem esse comando, e tem o aleatório entre, que ele retorna uma quantidade de números aleatórios inferior, por exemplo, entre -10 e 50, por exemplo. Opa. Aqui é separado por ponto e vírgula, não por vírgula, tá? Então, aí eu coloquei aqui, aí eu vou arrastando. Toda vez que eu arrasto, ele gera, né, um número diferente, tá? De valores aleatórios. Ou eu posso usar, então, o aleatório, né? Aleatório, matriz aleatória. Então, ela vai me retornar o número de linhas, o número de colunas, ou eu posso... O legal aqui, vamos pegar no inserir fórmulas, porque daí ele... ah, Vamos ver se está na engenharia isso aqui, onde é que está. Porque daí ele dá uma ajuda, aparece o texto da ajuda, talvez fica mais fácil de enxergar, né? Estatística, onde é que está isso aqui agora? Matriz, compatibilidade, informações. Deixa eu ver, matemática e trigonometria. Acho que deve ser aqui que está. Matriz aleatória. Ele dá uma ajudinha aí, ó. Então, vou tornar a matriz de aleatória de números aleatórios. Então, primeiro, linhas. O número de linhas da matriz, por exemplo, 5. Colunas, eu quero 5 colunas também. O mínimo seria o número mínimo que eu quero retornar, sei lá, -1. E aqui o número máximo que eu quero retornar. Aliás, aqui deu inválido. Então vou botar 1. E o número máximo que eu quero retornar, vou botar 5. E aqui esse argumento é retorna o número inteiro ou o valor decimal. Verdadeiro para o número inteiro, falso para o número decimal. Vou deixar verdadeiro. Sei lá. Então vamos inserir aí, ó, inseriu a matriz. Não sei porque ele não aceitou negativo, tem que ver, vamos ver a ajuda dele aqui. Matriz aleatória. O que diz na ajuda? Por que ele não aceitou valores negativos quando eu coloquei? Provavelmente é do próprio Excel isso. Vamos ver se diz alguma coisa a mais. Os argumentos, número de linhas. O número único que você deseja que seja retornado. Esse número aqui, isso não seja argumento de linha coluna, a matriz retorna um valor entre 0 e 1. Deve ser menor que o número máximo. Caso contrário, a matriz retorna um valor como erro. Não fala nada porque é um valor negativo. Mas é uma forma da gente colocar matriz aleatória, números aleatórios, mas é uma forma um pouco prática, né? Imagina que a gente queira trabalhar com zilhões de valores, né? É interessante ter isso dentro de um código, né? De uma linguagem de programação. Então vamos no Visual Basic. Vamos criar um código, vamos chamar ele aí de, vamos ver, sub mat aleat. Tá? Gosto de fazer os nomes abreviados aí. Ó. Matriz aleatória, tá? Sem argumentos. Em sub eu vou criar uma matriz, então, de matriz, abre e fecha parênteses, e vou declarar ela como single. Eu vou declarar um vetor linha como inteiro, coluna como inteiro. Tá? Eu vou botar matriz em minúsculo aqui, que é uma variável, então pode ser qualquer coisa. Não preciso começar com maiúsculo, que nem os comandos do Visual Basic. E aí vou declarar uma variável din, uma variável i como inteiro, e j como inteiro para eu fazer o laço na linha e na coluna, né? I e j. E aí vou criar, o que vai ser a minha variável linha? O número de linhas que eu quero criar para essa matriz, que vou pedir para o usuário entrar no comando input box. Então vou botar aqui, digite as linhas não, o número de linhas da matriz. E aí, opa, faltou fechar aspas aqui. E aí a coluna vai ser então input box, digite o número de colunas da matriz. E aí eu vou usar o comando redim. Redim, matriz, linhas e colunas. Ou seja, ele vai inicializar com zeros uma matriz de linhas, linhas e colunas, colunas. Aqui na verdade é linha... Vamos botar no plural mesmo, tá gente? Linhas e colunas.
Mais fácil assim, já que eu coloquei aqui no redinho. E aí eu vou fazer os laços for alinhados, que são muito comuns aí em matrizes, né? Então, for de valendo 1 até linhas, né? Então vou variar a linha, e o for de j valendo 1 até colunas. Então o que eu vou fazer? A minha variável matriz em linhas, colunas, ela vai receber o que? Eu quero um valor aleatório. O que vai ser esse valor aleatório? Tem um comando no Visual Basic, que é esse aqui, que é o RND. Ele gera números aleatórios e aqui vezes 100, certo? Porque, se eu não me engano, esse comando ele gera de 0 a 1 os números aleatórios. Não me lembro agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou botar aqui RND. Ver se tem ajuda desse negócio aqui. Ó. Number is single. Deixa eu ver se eu consigo ver a ajuda do Visual Basic aqui. O que é o RND? Filtrar por título. Vamos ver se aparece aqui o RND. Geradores de números aleatórios. Quer dizer, esses geradores de números aleatórios variam a faixa, né, o range. Né? Aqui ele gera valores menores do que 1, mas maiores ou iguais a 0. De 0 e 1, que normalmente é o padrão. Tá? Então, valores entre 0 e 1, e aqui eu vou multiplicar por 100. E o comando cells, na linha... Ah, perdão, aqui a linha estou variando o IJ, né? Então, aqui é IJ. E aqui também é cells e IJ. Vai receber o valor da matriz e IJ. Que eu vou atualizar esse valor com essa quantidade de números aleatórios. Aí o next, próximo valor de J, e next, próximo valor de I. Se eu não me engano, nos códigos anteriores eu não tinha colocado next end sub. Não, end sub já tem, né? O end sub já tem. Aliás, eu não tinha usado o next com a variável loop, né? Que no caso aqui seria nextj e nexti. Tanto faz, né? Normalmente é preferível assim quando a gente tem loops alinhados. Se a gente não vai usar nenhum, não vai trabalhar com nenhuma outra ação dentro do for, e for um for só, é mais interessante usar só o next. O next, mas daí ele vai funcionar do mesmo jeito, tá, gente? Bom, então a gente está fazendo o nosso laço aqui da matriz, nextj, next end sub. Então vamos ver se esse negócio vai rodar. Vou dar um salvar, né? E vamos ver se ele vai rodar. A gente, o número de linhas da matriz, 5. O número de colunas, sei lá, 5 pode ser também. Erro em tempo de execução, subscrito fora do intervalo. Depurar, aqui. Deu um erro, porque ele não me exibiu. Deveria ter exibido, né? Matriz de J fora do intervalo. Ué, linha 5, coluna 5. Linha 5, coluna 5. O que houve? Ah, agora eu vi, eu coloquei linhas, coluna. É que tudo é colunas, né? Por isso que ele está dando erro, então. 5, 5. Deu ali? Deu. Ah, gerou. Beleza. Eu tinha sem querer deixado com coluna, que era o nome inicial que eu tinha dado. Então foi um errinho de digitação, mas tem um jeito de evitar isso aí, tá, gente? Mas vamos rodar para um outro exemplo aqui. Vou botar 6 linhas e 3 colunas. E aí ele gerou 6 linhas e... Ah, é que eu não apaguei aqui, ó, só um pouquinho. Eu não apaguei essa porcaria. Vou rodar de novo. 6 linhas, 3 colunas. Ah, tá. É que tinha. Ele escreveu por cima dos dados anteriores e ele não tinha apagado, agora deu. Tem um jeito de evitar esse erro de sintaxe que é bem comum em nomes de variáveis, né? Que é esse comando aqui. Antes da gente começar as nossas rotinas ou funções, vou dar um Enter aqui. E vou colocar essa opção aqui, Option Explicit. O que ele faz? Vê que ele botou um tracinho horizontal ali, né? Ele faz o seguinte, ó, se tiver alguma variável não definida, ele vai apontar na declaração. Então eu vou salvar aqui, ó, e vou dar um play. Opa, perdão. Deixa eu colocar o erro aqui. Como eu tinha feito anteriormente, eu tinha deixado como linhas e coluna, né?
Então deixa eu forçar aqui o meu erro. Ó, erro de compilação, variável não definida, coluna. Então cadê coluna? Ah, é colunas, então eu já vou definir a variável. E tem uma forma de fazer com que essa opção aqui apareça para todo e qualquer módulo de Visual Basic que eu criar, para não ter que ficar colocando ele automaticamente. Isso vale para os novos módulos que eu criar. Então como é que eu faço isso? Então para isso vocês vão em ferramentas, opções e aqui em editor, ó, requerer declaração de variável. Tá? Tem outras coisas que dá para configurar, como auto-recuar, largura de tabulação, etc. Então vou dar um OK. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou criar inserir um novo módulo aqui, ó. Ó, já apareceu, Option Explicit, né? Nos anteriores ele não coloca, tá? Por exemplo, nesse aqui que eu tinha feito, deixa eu ver, esse aqui já não colocou, tem que colocar de forma automática. Mas o novo módulo que eu criei, ele já aparece. Isso é meio que padrão, né? Quando a gente vai compilar algumas linguagens, já aparecer a variável, ou as variáveis que não foram declaradas, né? Então isso já facilita antes de fazer a execução do programa e a gente consegue enxergar, né? Antes de ter os erros a posteriores, né? Como sendo aquele amigo que cutuca a pessoa ali para dizer, ó, tá, essa parágrafo que não foi declarada, isso normalmente é devido a um erro de sintaxe, um erro de escrita, então isso nos força a prestar mais atenção nos nossos códigos. Certo, pessoal?